Nino vai mesmo virar jogador do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros. E o Corinthians tentou atravessar o Cruzeiro para contratar um jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Em relação ao Palmeiras, enorme sorte no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão é o único grande que joga em casa e contra um time bastante azarão. E fala também se existe perseguição contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, tá tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. E diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Com detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulistão. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre Igor Rabelo, o jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. Contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. Carlos Eduardo Pou, fala Nico, além do Bruno Rodrigues, quem mais está saindo do Palmeiras, além do Nino, quem está chegando? Vamos lá, não dá para imaginar mas nenhuma saída por agora, tá? Se bem que no Palmeiras tudo pode acontecer, mas não tem nenhuma negociação engatilhada, pelo menos dos jogadores principais. A gente imagina que o Alan deva ser negociado no meio do ano, tá? É o natural. O Nino é um alvo há bastante tempo. O Palmeiras tem melhorado as propostas, tem melhorado as condições. Em algum momento o Zenit dá a esperança de que o negócio aconteça. O representante do Palmeiras foi até Abu Dhabi para tentar sacramentar o acordo. Não rolou, enfim, não dá para cravar que vai acontecer, tá? O Rodrigo Guimarães quer saber se o Corinthians procura atacante. Sim, procura. E a maior prova disso é de que, na última sexta-feira, o Marcelo Paz entrou em contato com o representante do Bruno Rodrigues para entender as condições do negócio. Só para lembrar, né? Bruno é jogador do Palmeiras, que foi emprestado ao Cruzeiro. Eu cheguei a contar na sexta-feira que o Bruno tinha negociações avançadas com o Cruzeiro. Empréstimo até o fim da temporada, com o Palmeiras ajudando com parte dos salários. Essa notícia fez com que o Marcelo Paz entrasse em contato para tentar atravessar o negócio. Se o Corinthians tentou atravessar e não conseguiu, é porque o Corinthians ainda não desistiu de contratar mais um atacante de lado de campo, né?
Tentaram o Rony, não deu certo, o Júnior Santos não deu certo. Houve também uma tentativa em relação ao Kaique, jogador do Bahia que virou reforço do Internacional. Paulinho já tem previsão de voltar a jogar? Não, Rogério Vitor. O Palmeiras tem tentado adiar qualquer tipo de previsão relacionada ao Paulinho para não gerar expectativa. E qual é essa história do Nino que está acertado com o Palmeiras? Veloso que divulgou. Opa, não estava sabendo, vou atrás do Veloso. E vou tentar também levantar com o pessoal do próprio Palmeiras, tá? Veloso. Está perto. Deixa eu chamar o Veloso aqui para ver se a gente consegue alguma atualização. Para dizer que o Palmeiras foi o grande sortudo das quartas de final do Paulistão. Verdão corria o risco de pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Durante a última rodada do Paulistão disputada nesse domingo, em algum momento ele chegou a ter esses adversários como possíveis rivais, mas no final das contas o Palmeiras terá o pequenino Capivariano nas quartas de final, jogo único com o Palmeiras como mandante. O Palmeiras só precisa vencer para estar nas semifinais. Detalhe importante: o Palmeiras é o único dos 4 grandes de São Paulo que terá a oportunidade de jogar as quartas de final dentro de casa. O Santos, o São Paulo e o Corinthians fazem esse confronto de quartas de final na condição de visitante. Capivariano acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem uma história curiosa. Até os 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano não estava conseguindo a classificação. Ele enfrentava o Botafogo em Ribeirão Preto e com 1 a menos desde o primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos, o Capivariano chega ao gol da vitória, pula para a 7ª colocação e garante a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Verdão é muito favorito, com um detalhe importante: com a semana inteira livre para descansar, para se recuperar, e com a estreia de John Arias. Paulinho já vem treinando com o grupo, mas ainda não deve estar à disposição. O Palmeiras, dá para dizer, é o maior favorito disparado dessa fase de quarta de final. Só uma grande tragédia elimina o Palmeiras das semifinais. Verdão que chega pela 16ª vez consecutiva à fase de quarta de final do Paulistão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Antes de fechar com o Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi alvo de uma proposta do Timão. Corinthians soube na sexta-feira que o Cruzeiro havia avançado nas tratativas com o Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras. Marcelo Paz pegou o telefone e tentou impedir esse acordo, oferecendo condições melhores do que as do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou com o Palmeiras empréstimo até o fim da temporada, com metade dos salários pagos pelo Verdão. Bruno Rodrigues ganha na casa dos R$700 mil mensais, 350 mil do Palmeiras, 350 mil do Cruzeiro. Corinthians topava bancar a maior parte desses vencimentos, mas para o Palmeiras e para o Bruno Rodrigues era mais negócio que o acordo fosse fechado com o Cruzeiro. O Palmeiras assim não vê um atleta seu jogando no rival, algo que pode lhe causar problemas ao longo da temporada, e o Bruno Rodrigues reencontra o Cruzeiro, onde foi muito bem na temporada de 2023. Importante contar que Paulo Pesolano, técnico do Internacional, também fez força no último fim de semana para que, em vez de ir para o Cruzeiro ou para o Corinthians, Bruno Rodrigues virasse reforço colorado. Bruno acabou optando pelo acerto com o Cruzeiro e está tudo acertado. A tendência é que o anúncio aconteça nos primeiros dias de carnaval, nos primeiros dias dessa semana, ainda durante o carnaval. Só para completar sobre o Timão, Corinthians venceu o São Bernardo com mais uma ótima atuação do volante André, menino que está super bem na fita, tem sido avaliado pela Inter de Milão. O Samir Carvalho chegou a dizer que já há uma proposta de 15 milhões de euros recusada. Conversei com gente do Corinthians e também com o staff do jogador, não tenho essa informação, mas sei que a Inter de Milão monitora o atleta, tem a intenção de contratá-lo na metade do ano e parece que é questão de tempo para que essa oferta chegue. Corinthians, que com a vitória terminou na 5ª colocação no Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa, 4ª colocada. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Yuri Alberto saiu machucado. Lesão que parece séria, lesão muscular. Resta saber se ele vai ter condição de enfrentar o Atlético Paranaense quinta-feira na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro, e possivelmente no domingo contra a Lusa. A tendência é que o Yuri pare por algumas semanas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, beleza? Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Ótimo carnaval a todos. A gente se vê mais tarde. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento.
Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schalt. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schalt foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença, acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar. Vinizito quer fazer Palmeiras e São Paulo antes ou depois do break? Podemos fazer agora? E o Verdão, Oswaldo Pascoal, apenas empatou com o Guarani em casa na Arena Barueri. Por que ficou no empate? Porque e olha que saiu atrás. Por que ficou no empate? Porque perdeu a bacia de gol. Começa o jogo, toma o gol. Ó o goleiro, ó. Começa o jogo, toma o gol. Esse que você me falou que ia para a Copa do Mundo, Pascoal? Não, ainda não está pronto para isso, não. Ele é bom goleiro, mas ele não está pronto para isso, não. Você me falou que ele ia para a Copa do Mundo agora, né? Essa tem que segurar, tá muito longe. Mundo joga no Corinthians, é o Hugo. Muito goleiro rebatendo essa bola para frente, né? É muito mal. Muita frequência. Muita frequência, é um erro grande. Agora, vai contando quantos gols o Palmeiras vai perder, quantas boas chances o Palmeiras vai desperdiçar ao longo da partida. O Guarani perdeu uma ali também que era 2-0, hein, Pascoal? Vai contando aí, ó. Olha que o Amoroso cantou a pedra, hein? Vai Falou que o Guarani contra o Palmeiras se dá bem, cara. É histórico, desde aquela decisão de campeonato. Agora, que infelicidade do Guarani, né? Até Porque chegar essa sair bola com um empate fora de casa com o Palmeiras é um super resultado. E aí o Goro Capivariano acabou tirando o Guarani. O Goro Capivariano botou o Guarani na 9ª posição. Olha esse lance. Vai contando. Menino Kaique, goleiro formado pelo Corinthians, né? Teve uma atuação boa. Fez um campeonato bom. Vai contando quantos gols o Palmeiras perdeu. Quebrou o pau ainda. E ainda, para completar, os dois treinadores parece que não saíram muito animados, né? Eles estavam ali dispostos ao conflito. No caso do Palmeiras, o auxiliar técnico. O auxiliar técnico, o Abel estava suspenso, porque tinha sido expulso no jogo anterior. Quem que é o auxiliar do Palmeiras? É o João Martins. É o mais esquentadinho de todos. Pois é, mas ele estava calmo, né? Ele tinha melhorado. Até devolver uma bola, ele falou alguma coisa pro treinador do Guarani. Na coletiva ele falou que foi xingado. E aí virou isso aí, ó. Virou isso aí. É desagradável demais, gente. É desagradável, muito desagradável. Quem deve promover esse tipo de situação de paz começa pelos treinadores, né? Se você levar isso para a batalha, para querer sair na mão com todo mundo, vai virar bagunça. Já tinha gente que queria o Arias ontem em campo? Rapaz, a torcida do Palmeiras é impaciente mesmo, né? Eu gosto. Eu gosto do Arias. O Arias é um baita jogador. 154 milhões tem que chegar já de chuteira. Mas, gente, também acho. O rapaz chegou na sexta-feira. Mas Sexta-feira. tava jogando na Inglaterra, não tava? Tava. Sexta-feira. Fez um treino. Um treino tá bom já. Para jogar 20 minutinhos contra o Guarani? O Abel entende. Vocês conhecem o Abel? Também, tanto quanto a torcida do Palmeiras. Sim. O Abel não é aqueles que chegou e joga. Mas o Arias vai ter que pegar a filhinha? O Abel sabe que ele vai colocar o jogador... Primeiro, lembra que ele fala? O jogador precisa entender a metodologia do trabalho, como é que o jogo é aplicado, entendeu? Para ele entrar no contexto do jogo. E é isso. Daqui a pouco ele vai jogar, mas uma partida mais, uma partida menos, ele vai jogar. Você acha que o Arias veio para ficar no banco? Não, uma partida a mais, a menos, não. Ele tem que jogar contra o Capivariano. Claro. Deitar contra o Capivariano. Calma. Jogar é uma coisa. Ele vai jogar. Ele vai jogar sem ter um conhecimento pleno dos seus companheiros, sem saber como é que cada um gosta de grama receber natural lá, né, Barueri, né?
Não, natural não. Sintética? Sintético. Sinteticaço. Sintético igual o campo do Botafogo. É igualzinho o campo do Botafogo. Botafogo e Barueri são gramados iguais. Botafogo, tapetinho. Botafogo, lá, o tapetinho. Botafogo e Barueri são gramados iguais. O do Palmeiras agora, esse novo gramado, ainda tá difícil para jogar lá. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom esse gramado. Vai ficar bom. O tanto que tá demorando para Vai jogar. só tirar um rolo e botar outro, Pascoal? Não é bem assim. Não é bem assim. Tem tecnologia para ser aplicada na instalação do gramado, tem as amarras, tem que colocar... Precisa trocar o do Atlético Paranaense. Tem a borrachinha. Tem a borrachinha.